Então, também gostaria de agradecer o convite que o Ricardo me fez para participar dessa mesa com a Marilena e com o André. Eu vou falar sobre um outro assunto que talvez seja complementar um pouco o que foi dito aqui. Eu concordo em gênero, número e grau com praticamente tudo que foi apresentado, então eu queria falar de um outro tipo de conservadorismo, que não é exatamente o conservadorismo da classe média, o tradicional da classe média, mas eu queria falar de um conservadorismo que, de uma certa forma, é filho bastardo do lulismo. E esse me parece um conservadorismo bastante preocupante, e acho que ele é um conservadorismo que desempenha a partir dessa eleição, vai desempenhar a partir dessa eleição, um papel muito importante, né? Eu acho que ele não veio, não é um epifenômeno, ele veio para ficar, ele tem todas as características de um fenômeno duradouro, né? E deve ser objeto das nossas mais profundas preocupações, né? Porque, se associado a esse que nós podemos chamar de um conservadorismo orgânico, né, vindo dos setores mais historicamente, né, vinculados ao conservadorismo nacional, e do qual a classe média paulistana faz a impressão de uma bela figura, ou seja, ela é o paradigma fundamental desse conservadorismo orgânico. Acho que, se houver uma associação entre os dois, nós podemos, de fato, ficar bastante preocupados, né? Vejam, por que eu diria que é um conservadorismo, que é um filho bastardo do lulismo? Né? Pelo seguinte, quer dizer, bem, André Singer tem todas as condições de falar muito melhor sobre esse fenômeno que eu, mas eu queria só insistir em 3 aspectos do fenômeno que vão ajudar na minha tese, né? Ou seja, todos nós sabemos que o lulismo foi um pouco resultado, entre outras coisas, de uma política de alianças bastante heteróclita, né? de uma criação de um sistema de assistência social até então inexistente no Brasil, certo? Que permitiu, juntamente com o aumento real do salário mínimo, criar um terceiro fator, que é a integração social através da ampliação das possibilidades de consumo, né? Ou seja, foi graças a essa dinâmica fundamental de intervenção estatal, certo? Que nós criamos uma espécie de mercado consumidor interno, que fez com que certos produtos apareçam como o Brasil apareça como o maior consumidor de uma certas gamas de produtos, né? Ou seja, esses 3 fatores, né? A consolidação de uma política heteróclita de alianças, né? A criação de um sistema de larga escala, né, de assistência social e de ampliação real do salário mínimo, com uma integração social que privilegiou a integração através da ampliação dos processos de consumo, né, vai, durante muito tempo, sustentar a adesão de largas parcelas da população, parcelas que até então nunca tinham, de fato, apoiado o PT ou apoiado o candidato Lula, certo? Vai constituir uma base que, diga-se de passagem, perdura até hoje, né? Vejam, isso coloca uma questão muito interessante do ponto de vista político, que é quem vai bastear, quem vai definir o teor político dessa nova classe média, ou dessa ampliação da classe trabalhadora, como vocês queiram dizer, né? E me parece que nessa eleição o processo vai ficando cada vez mais evidente, certo? Do embate em torno do basteamento político desse novo setor, né? Porque, vejam, não se trata do basteamento ideológico, do conservadorismo orgânico de São Paulo. Acho que é um fenômeno diferente, e é um fenômeno que merece a nossa avaliação, certo? Porque, vejam, eu diria o seguinte, quer dizer, basta nós juntarmos aí 3 elementos aparentemente centrais, né? Então, o André levantou aqui um processo que todos nós sentimos, que é o processo da quebra da hegemonia cultural da esquerda no Brasil, certo? E eu concordaria que, de fato, essa hegemonia ela durou pelo menos até o final dos anos 90, certo? E hoje ela não existe mais, né?
Tanto é assim que nós vemos hoje no Brasil um processo paulatino de constituição de um pensamento conservador, que não é só um pensamento conservador do ponto de vista econômico, não é só do ponto de vista político, mas é também um conservadorismo moral, né? Quer dizer, copiando de uma certa forma uma espécie de transformação da cultura, né, em área central do embate político, certo? Que é um modelo que impera de uma maneira muito forte, digamos, nos embates eleitorais norte-americanos. Ou seja, sai de uma certa maneira a centralidade do embate econômico e entra um inflacionamento do embate cultural. Tanto é assim, quer dizer, desde 2010 nós vimos nesse país ser assolado por questões de ordem de costumes, como, por exemplo, questões vinculadas a políticas sobre aborto, questões vinculadas a casamentos homossexuais, questões vinculadas a cotas e coisas dessa natureza. Ou seja, uma mistura de um conservadorismo dos costumes, de um anti-intelectualismo ferrenho, né, que aparece, por exemplo, em todos esses embates sobre a ditadura militar, sobre o legado da ditadura militar e como os intelectuais teriam sido os grandes aproveitadores, né, de uma certa má consciência nacional, certo? De uma consciência que pode ser transformada em ganhos materiais e financeiros, bolsa, ditadura e coisas dessa natureza, né? Então, conservadorismo dos costumes, anti-intelectualismo, uma relação entre igreja e Estado que é cada vez mais problemática, né? E o aparecimento de um novo ator nesse processo, que são as igrejas evangélicas, é um elemento absolutamente fundamental, porque essas igrejas evangélicas e pentecostais, elas trouxeram um modo de intervenção política que elas desenvolveram nos Estados Unidos, certo? Quer dizer, todas essas missões evangélicas são missões norte-americanas que começaram no começo do século XX e que foram ganhando cada vez mais força, e elas trouxeram também duas coisas: a teologia da prosperidade, né, que é um elemento cada vez mais forte e é o que explica eu diria, em larga medida, essa profunda adesão dos setores mais vulneráveis da sociedade aos evangélicos, por um lado, e por outro lado, eles trouxeram isso desde a década de 70, ninguém percebeu isso muito claramente, mas um dos bastiões, né, de sustentação da ditadura militar foram as igrejas evangélicas, né? Quem frequentava a igreja evangélica dos anos 70 e dos anos 80 lembrará muito bem de como as pregações dos pastores sempre foram pregações contrárias ao perigo comunista, certo? Eu mesmo posso lembrar de certos cultos batistas onde se fazia um culto em memória da intentora comunista, né? Ou seja, de 35 e coisas dessa natureza. Ou seja, isso é orgânico dentro desse tipo de organização religiosa, e o fato de que eles paulatinamente entraram, certo, no debate nacional pela porta, entre outras coisas, pela porta de um governo de esquerda, fez com que, em larga medida, a sua presença fosse uma presença cada vez mais naturalizada. Então, esse é o terceiro elemento. E, bem, insistiria no quarto, conservadorismo dos costumes, anti-intelectualismo, em relação à igreja política cada vez mais problemática, e, por fim, a famosa paranoia securitária. Certo? Bem, esses quatro elementos, eles vão constituindo um caldo dentro do debate cultural e do debate dos costumes, que vai paulatinamente forçando essa quebra da hegemonia cultural das esquerdas. No entanto, eu insistiria o seguinte: só isso não justificaria alguns fenômenos como o que nós vimos, então estamos vendo agora dentro, por exemplo, da eleição de São Paulo, como, por exemplo, a impressionante ascensão de um candidato que ninguém nunca esperava que tivesse nem sequer metade da ascensão que agora tem, né? Que é, por exemplo, o candidato Celso Russomano, né? Que é um paradigma bastante interessante dessa espécie de conservadorismo como um filho bastardo do lulismo. Não só porque ele é alguém de um partido que é o partido da base do governo, né? Não só da base, mas é um partido do vice-presidente, certo? Um partido que sempre teve, diga-se de passagem, na base governista desde o início. E com isso ele consegue desativar, certo, um certo contraponto que se fazia em relação ao governo federal, certo,
vindo do pensamento conservador. Então, ou seja, ele suspende essa contraposição que foi importante para o governo federal, porque o governo federal sempre pôde colocar uma coisa assim: se os conservadores voltarem, certo, todos esses programas que estão vinculados ao governo federal vão desaparecer, certo? Não, só que as pessoas esqueceram o seguinte: o que a gente faz com os conservadores dentro da base do governo federal? Certo? Quer dizer, o que a gente faz quando esses conservadores eles ganharam autonomia e ganharam densidade eleitoral? Porque até então eles não tinham densidade eleitoral, então eles eram atores secundários. Certo? Agora, o que acontece quando eles viram atores principais? Né? Quer dizer, eles já não têm capacidade de isolá-los dessa forma. Eles, por outro lado, conseguem surfar, né, dentro dessa quebra da hegemonia cultural da esquerda. Certo? Ainda mais um candidato como esse que acabou de aparecer, que é alguém que está organicamente vinculado dentro do imaginário paulistano, certo? Como alguém que sempre teve do lado dos valores conservadores fundamentais, desde do fantástico programa Aqui Agora e coisas dessa natureza. Certo? Só que ainda tem um terceiro elemento, que deixa, então, me parece a situação muito mais vulnerável. Certo? A integração dessa nova classe, social dessa nova classe, se deu através da ampliação do consumo. Ora, quem melhor do que um defensor do consumidor para representar, então, os anseios dessa nova classe? Certo? Porque se de fato eles conseguiram alguma forma de ascensão por poderem comprar um celular, uma TV de plasma, por poderem colocar seus filhos na escola privada, por poderem comprar pagar um plano privado de saúde, quem melhor do que alguém que se colocou durante anos como defensor do consumidor, certo? Para garantir que esse seu celular você vai ter seus direitos, né, enquanto consumidor, respeitados, que você vai ter seus direitos respeitados na escola privada, no seu plano de saúde e coisas dessa natureza. Ou seja, pelo fato de que o processo de ascensão não se deu através de uma consolidação, de uma solidariedade social com os serviços fundamentais do Estado, certo? Porque essas pessoas elas não ascenderam socialmente, porque, por exemplo, você criou um sistema público de educação e de saúde, certo? Que fez com que elas pudessem, então, ter um tipo de serviço de qualidade sem dispensar dinheiro para isso, e com isso teriam aí uma parcela fundamental do seu salário, do seu novo salário, agora pronto para outras atividades que não o pagamento de escola e o pagamento de sistema de saúde. Como isso não aconteceu dessa forma, como isso aconteceu, na verdade, transformando essas pessoas em consumidores, então é muito racional entender o que se passa na cabeça deles. O meu direito de cidadão é, antes de mais nada, o meu direito como consumidor. O meu direito fundamental de cidadania é o meu direito fundamental de consumo. Quem for capaz, certo, de uma certa maneira, se colocar como garantidor desses meus direitos de consumo, garante, por tabela, os meus direitos de cidadão. Certo? Então, vejam, nesse sentido, eu diria, você abriu um flanco bastante problemático para a reordenação de um pensamento conservador nacional, casado com a teologia da prosperidade, né, das igrejas evangélicas. Você tem, então, um caldo que tem o seu conteúdo de verdade, porque ele demonstra muito claramente o tipo de impasse no qual nós nos encontramos. Porque para um pensamento de esquerda poder conquistar essa parcela da população, ele deveria ser capaz de dizer mais ou menos o seguinte: veja só, vocês têm aí uma família que ganha 3 mil reais, né, e tem 2, 3 filhos. Perceba, você está gastando, certo, dos seus 3 mil reais, 800 reais em escola privada de baixíssima qualidade. Você está gastando 500 reais em plano de saúde mafioso. Ou seja, você está perdendo praticamente metade do seu salário com esse serviço, que poderiam ser serviços públicos. Bem, isso o pensamento de esquerda deveria ser capaz de propor. Nós somos capazes de propor para você um serviço público de qualidade de educação e de saúde. Só que tem um problema: isso sumiu do horizonte das ações governamentais. Isso praticamente sumiu. Vocês me desculpam, mas quando o ministro da Fazenda chega e faz uma declaração dizendo 10% do PIB da nação para educação significa quebrar o país,
ele está demonstrando de maneira muito clara que não há sequer um programa de longa duração, certo? Que nos garanta que daqui a 15, 20 anos nós vamos ter um serviço, educação média, educação fundamental, ensino básico, totalmente gratuito e de qualidade. Certo? Ele está simplesmente dizendo não há um plano, não há um projeto. Ou seja, está esvaziando aquilo que seria o grande diferencial da esquerda nesse momento, que poderia conquistar toda essa parte da população. Então, o que eles pensam? De maneira completamente racional. Bem, o processo, na mão deles, acabou. Então, eu preciso de alguém que vá garantir com unhas e dentes, certo? O que foi capaz de realizar a minha ascensão social até aqui, porque daqui para frente eu não vou mais conseguir andar, certo? E alguém que tenha força, certo? Como esses sujeitos que aparecem na televisão batendo, né? Na mesa, dizendo, não, nós vamos defender você como consumidor. Tá bom para você? Tá bom para você? Não, então tá bom para todo mundo, então é isso aí. Então vejam, existe um problema, existe um esvaziamento da capacidade de radicalidade do discurso de esquerda disponível, certo, para o eleitorado brasileiro. Certo? E, de uma certa maneira, esse tipo de fenômeno, o fenômeno muçulmano, mostra isso. Por isso, eu diria, ele veio para ficar. Ele não é um epifenômeno, não é uma coisa que vai desaparecer para frente, não é uma coisa que vai cair vertiginosamente como se fosse uma espécie de pesadelo de uma noite de verão. Certo? Na verdade, ele é o nosso ponto frágil, ele é o nosso sintoma, certo? Ele é o sintoma desses últimos 10 anos, que, entre outras coisas, teve também como um saldo, um dos seus saldos problemáticos, um afastamento, eu diria, paulatino, do núcleo dos intelectuais como núcleo propositivo de políticas públicas, em todos os níveis. Certo? Eu diria, com muito pesar, seria interessante nós lembrarmos, por exemplo, o governo Dilma, o governo que tem menos intelectuais desde 20 anos. Certo? Isso não me parece não que eu acho que a presença de intelectuais garanta alguma coisa, mas me parece que existe um processo paulatino de divórcio, certo? Que setores da esquerda do PT ainda tentam consertar, né? Mas que boa parte já, digamos assim, da gestão da administração pública, certo? Já dá como favas contadas. O que demonstra, por exemplo, a baixa capacidade de produção de ideias que nós temos nesses últimos anos. Certo? A baixa capacidade que nós temos de simplesmente falar, de expor ideias que têm um mínimo de radicalidade, que possam criar algum tipo de adesão e de engajamento de pessoas que querem realmente uma transformação social estrutural desse país. Certo? Então, por que eu insistiria nesse aspecto? Bem, porque, de uma maneira ou de outra, nós vamos entrando numa espécie de impasse. Né? O impasse nós estamos, por um lado, do ponto de vista cultural, perdendo a hegemonia. Nós estamos pagando o fato de uma certa maneira, os últimos 10, 12 anos de governo desse país terem sido, para boa parcela da população, governos de esquerda. Né? Então, como se todos os problemas desses governos acabassem caindo na nossa mão. Né? Acabassem sendo, de uma certa maneira, também nossa responsabilidade. Então, nós vamos pagando um pouco esse processo. E a hegemonia cultural vai sendo perdida. Por outro lado, o setor conservador que apoiou o lulismo vai criando uma nova hegemonia. Ele vai criando uma nova hegemonia porque ele não precisa mais pagar o preço da confrontação, como, por exemplo, o setor tradicional do conservadorismo brasileiro teve que pagar, né, nas últimas eleições. Ele não precisa mais pagar esse preço, porque, bem, ele faz parte da base, né, ele está lá, ele sempre teve. Né, você pode falar de um partido como o PRB, o partido mais de aliança mais antiga do PT dentro do governo, né, vindo do finado PL. Né. Então vejam, eles não precisam fazer isso. Por outro lado, eles conseguem mobilizar todo o espectro, todo o ideário conservador, certo? Assimilando, pegando então a parte da classe média, assimilando esse ideário, certo? Uma transformação do processo de entrada na cidadania e uma compreensão desse processo como um processo de ampliação das possibilidades dos direitos de consumo e dos direitos do consumidor. Certo? O que faz então com que ele tenha um discurso
para essa nova classe que foi, aos poucos, entrando em processo de ascensão. Né? E com isso eles basteiam ideologicamente o processo. Né? Então vejam, nesse sentido, eu terminaria simplesmente lembrando e insistindo que o que está em jogo nessa eleição municipal é, na verdade, um grande laboratório do que pode acontecer na política nacional daqui para frente. Né? Então, uma reflexão sobre isso, uma reflexão sobre as possibilidades que nós temos diante desse quadro, vão ser decisivas para os próximos anos. É isso. Muito obrigado.